Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão no canal Bíblia Revelada. E bom, nós estamos mais uma vez aqui hoje no Apocalipse #5 e o tema de hoje é os 7 selos do Apocalipse. Então, você está curioso para saber o que é que tem aqui nesses selos, o que é que esses selos representam? Então, vamos lá para o vídeo. Mas antes de mais nada, como de costume, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito like, compartilha com os teus amigos esse vídeo para poder eles aprenderem um pouquinho mais do Apocalipse e da Bíblia, tá certo? E também nos siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no Kawaii. O arroba é Bíblia Revelada _. Vai estar aqui na tela passando e o link também vai estar na descrição para você dar uma olhada. Então, roda a vinheta! Então, aqui no capítulo 6, nós vemos os selos sendo abertos. Então, se você não viu o capítulo passado, o Apocalipse #4, é muito importante você dar uma pausa aqui nesse vídeo, porque esse capítulo 6 é a continuação do 5 e do 4, onde tem uma visão que João está tendo do trono e agora ele vê o Cordeiro abrindo os selos, que antes no capítulo 5, se você quiser ver no verso 1 até o 5, tem dizendo que o Cordeiro, ninguém era digno de pegar no livro que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, agora o Cordeiro se acha digno e no capítulo 6 ele vai abrir os selos. Então, se você não viu, dá uma pausa aí rapidinho, volta a ver outro vídeo e depois volta para cá, tá certo? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, a gente viu na semana passada que Jesus estava com um livro de 7 selos na mão. Uma curiosidade, esse livro, ele não tinha, por exemplo, os selos selados assim de uma vez só, como eu imaginava. Eu não sei se eu vou conseguir botar uma imagem para vocês na tela, mais ou menos, mas era assim que eu imaginava, mas as informações, elas são seladas, a cada informação vai botando um selo, por exemplo. O primeiro selo ele abre e tem uma informação. Eu pensava que eram por exemplo, todos os selos ao mesmo tempo, mas não, eles pegam a informação e fecham, aí pega outra informação e bota em cima e fecha, bota em cima e fecha. Isso é muito importante para a gente entender justamente o texto bíblico, que ele fala que vai abrindo selo por selo. Então, hoje a gente vai descobrir o que tem nesses selos e o que isso tem a ver com a gente, o que isso tem a ver com a nossa história e vamos lá. Na abertura dos selos, só dando um parêntese aqui muito importante, nós podemos observar que temos um paralelismo muito forte com os eventos já acontecidos nas 7 cartas às igrejas do tempo de João. Então, se você também não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui, vai estar aqui nos cards o #4 e o #5, para você dar uma olhada que é muito importante para poder a gente fazer essas comparações, tá certo? Então, o que elas têm em comum? A carta às igrejas e também as 7 trombetas que a gente vai estudar mais para frente e os 7 selos. Eles tratam do mesmo período histórico, só que de maneiras diferentes. Então, as cartas elas focam mais na situação interna da igreja, como é que ela estava naquele período, enquanto que os 7 selos eles focam mais na situação externa da igreja cristã, mostrando seus triunfos e seus fracassos. Então agora nós vamos ler sobre o primeiro selo que está lá em Apocalipse 6, o verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: observei enquanto o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, o que esses cavaleiros, porque nos 7 selos, dos 7 tem 4 cavaleiros aqui. O que eles representam primeiramente, antes da gente entrar no verso 1 e no verso 2? Os cavaleiros e cavalos, eles representam mensageiros da parte de Deus, ou seja, aqui nesse capítulo, nesse versículo, eles estão com uma mensagem para poder dar, eles estão com a missão para poder cumprir. E a gente vai entender que missão é essa. E o que representa o cavalo branco?
Como a gente pode saber, ou se você não sabe, vai saber agora, a cor branca ela representa pureza e fidelidade, retratando muito bem o tempo do primeiro século, onde a igreja era vitoriosa na parte do evangelho, na igreja primitiva, na igreja dos discípulos, e retrata a igreja de Éfeso. Então veja a importância da gente ler cada capítulo, da gente entender o que está lá. Então, mais uma vez, se você não viu hashtag 3, hashtag 4, tá aqui nos cards. Então, o que essa igreja era? Era uma igreja vitoriosa, com cerca de 6 milhões de cristãos. Ou seja, são muitos cristãos. Ela estava ali para poder vencer. Ela estava levando muitas pessoas para o evangelho. Então, esse período foi de 31 até 100, mais ou menos, na morte de Jesus, até a morte de João, o último discípulo que morreu, tá certo? Então, agora nós vamos para o segundo selo, que está lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 3, verso 4, que diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Preste atenção nas cores, porque elas são muito importantes e tem umas coisas muito importantes para nos dizer. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Aqui nós vemos um cavalo vermelho. O que vermelho representa na Bíblia? Representa, está associado a guerras e mortandades, o sangue, essas coisas assim. Então, sendo bem representado pelo tempo da igreja de Esmirna, em que o Império Romano estava fazendo terríveis perseguições aos cristãos. E nesse tempo, a igreja estava entrando em um espírito de controvérsia, estava tendo muitas coisas ruins nesse tempo. Por isso, a cor vermelha do cavalo do cavaleiro, instigando os cristãos a destruírem uns aos outros, como o próprio verso 4 diz aqui. Esse período ele foi de 100 da morte de João até o Edito de Tolerância de Milão, em 313, onde o Império Romano se declarou neutro em relação à igreja, porque teve uma época que a gente vai ver mais para frente que ele se unia, depois desunia, depois era neutro, e nessa época ele se declarou neutro. E eles devolveram ao Império Romano as propriedades e os lugares de culto aos cristãos, porque nesse período eles não estavam tendo. Então, quando foi lá no finalzinho, eles agora estavam passando a ter. E a gente já passa para o terceiro selo, está lá em Apocalipse, no capítulo 6, o verso 5 e o verso 6, que diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha nas mãos uma balança. Grava isso aqui na tua mente. Tem uma balança e também o cavalo é preto. Então ouvi o que parecia uma voz entre 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, se a gente viu que no primeiro selo o cavalo era branco e representava a pureza, e aqui está dizendo que o cavalo era preto, então é ao contrário, representa a impureza, a infidelidade que a igreja estava começando a entrar ali. Então, a apostasia estava entrando na igreja cada vez mais e mais e mais, e não estava a mesma coisa do que quando era a igreja primitiva, e estava corrompendo demais ela. E esse período foi de 313 até 538 e representa a igreja de Pérgamo, onde Constantino, em 313, ele oficializa o cristianismo como a religião do Estado, ou seja, ao invés dos cristãos eles falarem realmente do amor de Jesus, o paganismo estava entrando na igreja e estava se infiltrando práticas muito erradas. A igreja estava se corrompendo cada vez mais, estava entrando práticas muito erradas e eles estavam esquecendo do primeiro amor realmente que Jesus tinha ensinado na primeira igreja. E nós vemos aqui que o cavaleiro tinha uma balança. O que representa a balança na Bíblia? Representa o juízo de Deus que estava por vir, já que a igreja estava se corrompendo cada vez mais. O juízo precisava ser feito em alguma hora ou outra. Então, os atos das pessoas seriam pesados e, se não se arrependessem, seriam achadas em falta. E nós vemos também no verso 6 sobre o trigo e a cevada. O que quer dizer essa parte? Ela pode parecer um pouco confusa, mas no final ela vai fazer muito sentido para a gente. Então, a gente vê que vou ler de novo.
1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, 1 denário era o salário que uma pessoa normal ela recebia durante um dia. Por exemplo, você trabalha, um exemplo, né? Porque hoje não é assim, mas você pegava, por exemplo, uma pessoa daquela época e ela trabalhava um dia inteiro pesado. Aí, naquele dia, ela ganhava 1 denário. E com aquele 1 denário, ela tinha 2 opções de comida. Ela poderia comprar uma medida de trigo, que é mais ou menos 650 gramas, ou 3 medidas de cevada, quase 2 quilos. Então, vê a diferença aqui. E, mais uma coisa, a cevada ela era considerada para os mais pobres, que não tinham muito dinheiro assim. E ela tinha em maior quantidade, já que os pobres têm em maior quantidade. Enquanto que o trigo era considerado para os mais nobres e tinha em menor quantidade. E, em tempos normais, 1 denário ele compraria 24 medidas de cevada. Então, está mostrando aqui a escassez de alimento e o quanto que tem essa diferença entre o trigo e a cevada. Então, mas o que isso tem a ver com o verso que a gente acabou de ler? Isso representa a fome espiritual que estava tendo justamente naquela época. A falta de pessoas que verdadeiramente seguiam a Cristo e a doutrina que estava sendo pervertida, que tinha mais cevada do que trigo. Que não sei se você lembra da parábola do joio e do trigo, que o joio tem maior quantidade, enquanto que o trigo está ali, eles estão misturados. E aqui a cevada ela está em maior quantidade do que o trigo, mostrando que as pessoas que são verdadeiramente fiéis a Cristo estavam em escassez. E as pessoas que estavam se corrompendo tinham ainda mais como a areia do mar. E no finalzinho do verso, a gente vê que ele também fala, não danifique o azeite e o vinho. O que é que o azeite e o vinho representam? O azeite, não sei se você lembra também da parábola das 10 virgens, representa o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Jesus. Então, mesmo com toda aquela crise que estava acontecendo, a obra deveria ter continuidade. Essas coisas não poderiam ser pervertidas, porque imagina, e elas nunca vão ser. E agora nós vamos partir para o quarto selo, que está em Apocalipse 6, o verso 7 e o verso 8, que diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto servente dizer: venha. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo. Como eu já falei mais uma vez, grave as cores na sua mente, porque elas têm um significado. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por medo dos animais selvagens da terra. Então, o que é que essa cor amarelada representa? Na verdade, a palavra aqui usada no original grego, eu vou botar aqui na tela. E ela não é, na verdade, uma cor amarelada, ela é uma cor pálida, como, por exemplo, se é uma cor de uma pessoa que está passando mal, ou uma cor verde, que também tem em outros lugares da Bíblia. E assim como uma planta que quando fica longe dos raios de sol, a igreja estava acontecendo a mesma coisa, ela estava em trevas espirituais e se afastando do sol, que era Cristo. E esse quarto selo vai de 538 até 1517 e representa a igreja de Tiatira. Ou seja, tem as 4 igrejas e os 4 selos estão relacionados, para você ver aí. E o fato do cavaleiro se chamar Morte, ali como tem descrito nos versos que a gente acabou de ler, ele retoma a Idade Média, onde estava ocorrendo perseguições horríveis. Na minha opinião, foram uma das piores perseguições da história da humanidade. As perseguições contra o povo de Deus. E esse período ele coincide com a profecia apontada em Daniel 7:25, se você quiser dar uma olhada, dos 1260 anos. E esse período foi de quando o bispo de Roma ele assumiu o poder até a reforma protestante de Martinho Lutero em 1517. E agora nós vamos já para o quinto selo, que está lá em Apocalipse 6, do 9 até o 11, que diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Dá uma grifada aí nessa palavra almas, porque eu vou explicar. Ela não é no sentido que você está pensando. Daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos
que deveriam ser mortos com eles. Apesar de aqui ter a palavra almas, ela não é no sentido moderno que hoje as pessoas vêm pregando por aí. E isso está errado, porque alma, ela não existe. Nós somos uma alma. Então, se você quiser dar uma olhada, na verdade eu vou ler em Gênesis 2, verso 7, que o sentido é que não temos uma alma, e sim que somos uma alma, um ser vivente. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Ou seja, nós não temos uma alma. A alma é o que a gente é, a nossa essência, o nosso fôlego que respiramos. Então, já para mostrar aí que nós não temos uma alma, e sim nós somos uma alma. E essa cena, ela não é literal, porque não tem como o sangue das pessoas que já morreram clamarem embaixo de um altar, não faz sentido. Então, isso aqui é uma representação. E o que esse altar é? Ele se refere ao altar do santuário, o altar de holocausto, que ficava no pátio, onde os animais, após serem sacrificados, eles eram queimados e seu sangue ficava derramado debaixo do altar. Ou seja, representando as pessoas que foram mortas em nome de Jesus. E esse clamor simbólico, ele tem a ver com os martírios da Idade Média, da Igreja de Sardes, que se estenderam até 1798. E as vestes brancas, elas são o símbolo da justiça de Cristo e vitória. Ou seja, essas pessoas, elas morreram em Cristo, só que elas estão esperando a justiça ser feita. E tem no verso 11, tem dizendo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Então, essas pessoas, além de morrerem em Cristo, outras pessoas também iriam morrer mais para frente. Então, agora nós vamos partir para o sexto selo, que está lá em Apocalipse 6, do 12 ao 17, que diz o seguinte: Observei enquanto ele abriu o sexto selo. Houve grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se encolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, que é justamente os personagens que a gente vê no capítulo 4 e no capítulo 5. Ele ainda está tendo a visão aqui. E quem poderá suportar? Então, a gente passa da parte simbólica para a parte literal, porque esses eventos aqui aconteceram realmente, e eu vou lhe dizer, eles aconteceram ao longo da história. O grande terremoto que está descrito aqui, ele aconteceu em Lisboa em 1º de novembro de 1755. Quando o sol se tornou negro, foi na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, em 19 de maio de 1780. A lua se tornou sangue na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, dia 19 de maio de 1780. Ou seja, no mesmo dia o sol se tornou escuro e a lua se tornou em sangue. E as estrelas do céu caíram na costa leste dos Estados Unidos em 13 de novembro de 1833. Ou seja, a gente vê aqui que esses fatos realmente aconteceram. E, além de estarem descritos aqui, eles estão em Mateus 27, se você quiser dar uma olhada. E vamos agora para o último selo, o sétimo selo, que está em Apocalipse 8, do verso 1 até o verso 5. Hilary, por que não está no capítulo 7? Porque aqui no meio está os 144 mil selados, que vamos falar deles no próximo vídeo. Então, se você quiser saber quem são, fica aí ligadinho no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. E vamos agora para o sétimo selo. Apocalipse 8, no verso 1 até o verso 5, diz o seguinte: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. As 7 trombetas nós vamos falar um pouco mais para frente. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário
encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, o que a gente vê aqui no capítulo 8? Nós vemos a volta de Jesus, porque o céu está em silêncio. Isso é muito estranho, porque o céu ele vive o tempo todo dando glórias e glórias a Deus. Mas por que ele está em silêncio? É uma coisa maravilhosa, porque Jesus está voltando à terra no capítulo 8. Então, onde é que a gente está aqui no período? A gente está do 6º para o 7º selo. O 7º selo vai acontecer, que será a volta de Jesus. Então, aqui ele fala que é silêncio durante 30 minutos ou meia hora. E isso representa 7 dias e meio, ou mais ou menos uma semana, que o céu vai ficar em silêncio, porque Jesus vai ter voltado à terra e a gente vai subir para o céu. Vai ser uma coisa maravilhosa, que a gente vai conhecer o segundo céu, que o segundo céu é aquele que tem as galáxias, que tem o sol, a lua, as estrelas. Vai ser maravilhoso. Por isso que ele vai ficar esse tempo em silêncio. Então, como é que a gente faz essa conta de que são 7 dias e meio? Se você se lembrar no hashtag 1, eu falei que um dia profético representa um ano literal, de 12 meses. Então, a gente pode fazer a conta de que 12 horas são 6 meses, 6 horas são 3 meses, 2 horas é um mês, 1 hora é 15 dias e meia hora vai ser 7 dias e meio. Então, vai ser esse período em que o céu vai ficar em silêncio. Mas a minha verdadeira pergunta aqui é: será que você está preparado realmente para a volta de Jesus? Será que você não está dando prioridade a outras coisas na sua vida que não são fúteis, que não tem valor, onde o céu é uma coisa muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente tem aqui na terra? Emprego, família, casa, qualquer coisa que a gente tenha que nunca vai superar o sacrifício que Jesus fez pela gente e o que a gente tem reservado, mesmo sendo tão pecador no céu. Então, se você quer ir para o céu, se prepare, porque a gente está vivendo tempos difíceis, eles vão piorar, porque está escrito aqui em Apocalipse que eles vão piorar. Mas se a gente mantiver a fé em Jesus, a gente vai seguir firme. Quando ele voltar, a gente vai estar guardado, nosso galardão vai estar guardado para a gente ir e subir para o céu. Então fica a pergunta: será que estamos preparados? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com os teus amigos e até o próximo vídeo. Vai ser o hashtag 6 sobre 144 mil selados. Tchau!